Shalom, shalom, tudo bem com vocês? Façam todos uma excepcional tarde. Hebreus 11, 7 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Você crê no Senhor de todo o seu coração? Você o vê como pai amoroso? Você o vê como seu amigo, como o dono do ouro, da prata? Você o vê como o juiz dos juízes? Você crê que a última sentença é dele? Você o vê como o médico dos médicos e que o último diagnóstico vem dele? Você o vê como galardoador? Você o vê como um pai que ama o seu filho e que sente prazer em abençoá-lo? Primeira coisa é isso, é acreditar de todo o seu coração. Acreditar sem duvidar. Por quê? A dúvida, a incredulidade é o principal fator que tem impedido você de desfrutar tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para a tua vida. Você sabia? Você já parou para pensar que nesse momento existem pessoas, tutores que estão cuidando de toda a tua herança? Sim. Enquanto você não tiver maturidade espiritual, enquanto você não tiver fé 100% naquele que te chamou, existe alguém administrando tudo aquilo que é seu, que é para desfrute seu. Aquilo que Deus já preparou para a tua vida está na mão de alguém. Alguém está cuidando. Eclesiastes 2:26 diz assim: que ao ímpio, Deus o encarrega de trabalhar e juntar, acumular riquezas, para entregar ao justo que a ele agrada. Uau! Lu, então quer dizer que tem alguém se matando de trabalhar nesse momento, administrando e cuidando de coisas que são minhas por herança? É, exatamente isso. Você é filho, você é herdeiro e Deus só está esperando a tua maturidade espiritual para usufruir de tudo aquilo que Ele já tem preparado para a tua vida. Quando você entende a tua filiação, a tua paternidade, você se vê como um herdeiro, como um filho herdeiro que foi designado para desfrutar de tudo aqui nessa terra. Deus, Ele entrega dons de adquirir riquezas. Exatamente, Ele entrega dom de adquirir riquezas para os seus filhos que a Ele agradam. Você tem agradado a Deus? 1 Pedro 5:7. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Você está ansioso por quê? Você está desesperado por quê? Você está ficando sem dormir por quê? Se a palavra do Senhor diz, lance sobre ele toda a sua ansiedade. Salmos 91, do 11 ao 13. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calçarás os pés, o filho do leão e a serpente. E mal algum te fará. Ei, o Senhor é contigo. Querido, você não tem que ter medo, porque a palavra do Senhor diz que Ele vai dar ordem aos anjos ao teu respeito. Os anjos do Senhor têm a ordem de cuidar de você. O que você vai temer? Porque você vai se preocupar com os levantes, com os gigantes. Esses gigantes, esses problemas, esses desertos, esses vales, eles só vieram para te promover. Olhe para esses problemas como uma oportunidade de ascensão, de mudar de nível. Mateus 14, do 22 ao 31. O que eu quero falar com vocês hoje? Hoje eu quero trazer uma questão, eu quero que você abra um pouquinho a tua mente para você se despir da religiosidade. A religiosidade é um dos principais motivos da morte de muitos cristãos, da fé ir embora. Muitas pessoas ficam presas na religiosidade
E esquecem de viver a espiritualidade, o cristianismo. Esquecem que nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Tem pessoas que vivem orando, vivem jejuando, mas nada muda. Por quê? Se esquecem que existe uma alma, existem memórias, existiu uma infância, existiu algo que aconteceu lá na tua infância que tem regido, como o maestro rege uma orquestra, tem regido os seus comportamentos agora adulto. Exatamente. E existem coisas que só você vai poder fazer. O seu posicionamento vai mudar a situação, vai mudar a circunstância. Não é algo para Deus fazer, porque tudo que Deus poderia fazer, Ele já fez. Apocalipse vai dizer que todas as coisas já foram feitas, já foi criada, mesmo antes da fundação do mundo. O Senhor já te abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Não é que você será abençoado, você já foi abençoado. Mas falta de posicionamento, o teu medo, as tuas crenças, as tuas memórias estão impedindo você de viver tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Vamos ler Mateus 14, do 22 ao 31? Aqui vai falar sobre Pedro, né? Pedro ousado, corajoso, valente. Eu quero te trazer assim, aqui um contexto que talvez você ainda não ouviu ou já ouviu. Vamos ler? Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Deixa eu só dar uma pausa aqui. Jesus, sendo perfeito, sem pecado, filho de Deus, escolhido, santo nessa terra, orava constantemente. E você, pecador, acha que não precisa de oração. Querido, sem oração você não vai conseguir vencer as batalhas. Sem oração você não consegue ter vitória. A oração é um dos requisitos básicos para qualquer pessoa. A oração, ela é indispensável. Lu, mas você não acabou de falar que é coisa da alma, que a gente precisa tratar a nossa alma? Também. A oração é a base, é o fundamento de tudo, de qualquer coisa. Porque Jesus, sendo santo, irrepreensível, escolhido, libertador, orava o tempo todo. E aí você indo na igreja só de domingo, você acha que você vai dar conta? Não, querido, você precisa ter vida de oração. Constantemente, todos os dias na presença do Senhor. Vamos continuar. 24. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram com medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sob as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. E gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? E eu quero fazer uma pausa aqui com você. Gente, pensa aqui comigo. Pedro era um pescador. A profissão de Pedro era pescaria. Quem trabalha com pescaria, com tarrafa, sabe, com rede, sabe que precisa entrar na água, entrar no mar, para quê? Para prender ali a rede. Para deixar ali tudo pronto. A Bíblia não fala, mas eu tenho aqui para mim que Pedro era um nadador nato. Não tem como ele ser um pescador, viver em alto mar e não saber nadar. Era a profissão dele. O mar para ele era o habitat natural dele. Ele fazia isso com maestria. Mas nesse momento que ele afunda, ele trava. E por que ele trava? Porque existia um medo paralisante dentro dele. Algumas versões, essa versão aqui não fala, mas algumas versões diz assim, Jesus diz, homem de pequena fé, por que duvidastes na sua
alma. O que é alma? Alma é sentimento. Alma são memórias. Alma é aquilo que você tem guardado no seu coração. Aquele medo, naquele momento, naquela situação com Pedro, não surgiu naquele momento. Aquele medo veio de uma memória antiga, algo que ele já tinha vivenciado, que naquele momento o cérebro dele travou e ele falou: você está em perigo, vai acontecer de novo. Porque é assim que o nosso cérebro funciona. O nosso cérebro, ele sempre vai querer nos poupar de novos medos, de novas situações que vai nos trazer dor, humilhação, vergonha. Então ele encapsula algumas memórias da nossa infância, mas fica guardadinho. As emoções, as sensações, elas vêm. E no momento que você passa por algo parecido, similar ao que você já passou na sua infância, esse sentimento vem. É aquela angústia, aquele aperto no peito, aquele medo paralisante. Gente, um pescador, um homem que estava no mar todos os dias. Naquele momento ele até esquece que ele sabe nadar. Naquele momento o desespero é tão grande porque ele olhou para a circunstância que o medo foi paralisante. E talvez é exatamente isso que tem acontecido na sua vida. Por isso que você não consegue avançar financeiramente, em relacionamentos, espiritualmente, ministerialmente. Porque quando você está chegando lá e você se depara com um novo desafio, a tua mente fala: parou, se você continuar, você pode passar por aquilo de novo. Então, uma pessoa que viu o pai passando por falência, a mãe, separação, brigas, gritos, divórcio, uma casa disfuncional. Todas as vezes que você vai avançar em um desafio, em um novo relacionamento ou empreender em algo, a tua mente vai falar: para, não corra o risco de acontecer o que aconteceu lá atrás com a sua família. Isso são os sabotadores. É o medo que faz você paralisar. É o medo que faz a dúvida ser maior do que a palavra do Senhor. Nesse momento ele estava vendo Jesus, ele estava sob uma palavra, o Senhor Jesus disse: vem, ele começa a andar, ele começa a desfrutar ali da fé, da confiança, algo sobrenatural está acontecendo, mas quando ele olha para a circunstância, quando ele permite que aquele sentimento que já estava guardado dentro dele venha à tona, ele paralisa, ele trava. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo na sua vida. O medo, a dúvida, a insegurança, o medo de errar, o medo de falhar, o medo de não dar certo, o medo de não conseguir avançar, o medo de se frustrar, o medo de ser abandonado, o medo de ser rejeitado, tem te paralisado e isso tem impedido você de viver as promessas de Deus. Lu, e como vencer isso? Olhando para dentro de você. Mergulhe no autoconhecimento. Invista tempo, invista o que você tiver para se conhecer, para se entender. Sabe aquelas atitudes que você tem do nada? Você explode, você coloca tudo a perder, você volta para trás, você regride, você estraga com relacionamentos, você estraga com amizades, você estraga com empresas. Mas você não quer fazer isso, você fala: meu Deus, o que acontece? Parece que é um karma. Parece que eu piquei salsinha na tábua dos 10 mandamentos. Parece que eu nasci condenado a fracassar. Não, você não nasceu para isso. Muito pelo contrário, você nasceu para ter uma vida com paz, com abundância. E muita abundância, não é pouca não. Deus te fez para prosperar em todas as áreas, mas você precisa ultrapassar essa barreira do medo. Lu, e se eu cair? E se acontecer de novo o que aconteceu lá atrás? Tá tudo bem, levanta, ajusta a rota e continua. Não pare no meio do caminho. O medo, ele é bom desde que não te paralise. Quando você ultrapassa essa barreira do medo, você vai ver que existe um desfrute maravilhoso, uma vida abundante te esperando. A zona de conforto é o lugar mais perigoso para você estar. Ah, não, eu vou ficar aqui, que aqui eu tenho segurança, aqui tá tudo bem. Ei, essa é uma falsa segurança. É igual quando você vai para a praia. Sabe aquela parte que é rasinha, que vai até o joelho? É o pior lugar para você ficar.
Ali as ondas estouram, ali tem marola, ali as ondas vão bater em você, vai te rolar, você vai se lascar. Por quê? Porque ali é uma zona de perigo, é uma falsa zona de conforto, de estabilidade. Quando você passa aquela barreira do medo, onde as águas estão agitadas, quando você ultrapassa aquela zona de perigo, você entra num desfrute, numa calmaria. O mar está calmo, você consegue boiar, as ondas não quebram mais em cima de você. Só que para você chegar naquele lugar, naquele ponto, você precisa passar por essa zona de turbulência. Na nossa vida é exatamente a mesma coisa. Quando você ultrapassa esse medo, esse frio na barriga, essa angústia, essa falta de ar que parece que você não vai conseguir, você começa a desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida. Por isso que é tão importante você cuidar da sua alma. A sua alma é responsável pelas dúvidas, pelos medos, pelos sentimentos, pela tristeza, pela amargura, pela raiva, pelo desconforto. O nosso inimigo, ele não é externo, ele é interno. Nosso inimigo é a nossa mente. A palavra do Senhor diz: de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. E não é o coração físico que bomba, que mantém o seu corpo vivo. É esse coração que a Bíblia se refere, é a nossa mente. São os nossos pensamentos. Quando você aprende a dominar a sua mente, você domina qualquer coisa. Você fecha o acesso, pessoas não conseguem mais acessar, pessoas não conseguem roubar tua paz, tua alegria, tua tranquilidade. Pessoas não conseguem mais dizer que você não é capaz, que você não vai conseguir. Você passa a ouvir somente aquele que te chamou. Você fica somente com a palavra. Pedro, nesse momento, ele tira os olhos de Jesus e ele olha para a alma, para o coração, para o sentimento, para os problemas momentâneos. Se ele continuasse olhando para Jesus, ele ia chegar até Jesus e iria dar tudo certo. Em que momento da sua vida você parou de olhar para Jesus e você começou a olhar para as circunstâncias, para o deserto, para a caverna, para a tristeza, para o sentimento? Lu, eu parei tudo. Lu, eu entrei realmente numa caverna. Eu desisti de tudo, eu cheguei no fundo do poço. O fundo do poço é o melhor lugar que você poderia estar. Não tem como você descer mais. A não ser que você cave. Dali é para cima. Não acabou. Enquanto você estiver respirando, não acabou. Ajuste a rota. Veja onde você se perdeu, ajuste a rota e continue. Agora você não vai mais começar do zero, você vai começar cheio de experiências. Você vai começar cheio de erros e acertos. Você vai saber o que deve fazer, o que não deve fazer, o que eu devo melhorar, o que eu devo mudar, o que eu não vou cometer novamente. Todas as vezes que você cair, você vai levantar mais preparado, mais resiliente, mais forte. Agradeça a Deus por cada deserto. Mas domine, aprenda a dominar a sua alma, os teus pensamentos, os teus sentimentos. Investigue de onde vem esse nervoso excessivo, de onde vem essas explosões, de onde vem essa crença de não merecimento, de incapacidade, de inferioridade, de baixa autoestima. De onde vem isso? Por que você se preocupa tanto com o que as outras pessoas falam ao seu respeito? Por que você dá tanto crédito para pessoas que nunca construíram nada na vida? Por que você valoriza mais vozes de pessoas do que a voz daquele que te formou e que te chamou? Investigue, olhe para dentro de você. E você vai achar respostas. Você vai entender o que aconteceu. Terceira carta de João 1:2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. De tudo que se deve guardar, guarde a tua alma, os teus sentimentos, os teus pensamentos. Quando você domina a tua mente, você domina tudo. Você domina teu corpo, as tuas reações, você domina situações, você vai assumir o controle da sua vida. Lu, mas eu oro, eu jejuo. Crente sente isso? Claro. Jesus, quando estava lá no Getsemane, a palavra do Senhor diz que ele sentiu dor
dor, tristeza, de morte. Que é isso, gente? Isso é depressão. Isso não tinha depressão, a palavra naquela época, mas a palavra de Deus diz que ele sentiu assim uma tristeza profunda. O que é uma tristeza profunda? É isso que às vezes você sente e tá tudo bem sentir. O que você não pode é se isolar. O que você não pode é achar que você não precisa de outras pessoas. Que Deus vai resolver tudo na sua vida. Deus é o principal, é a peça fundamental, mas existem coisas que você vai precisar fazer. Você precisa se posicionar. Você precisa assumir o controle da sua vida. Tire o controle da sua vida da mão de terceiras pessoas, de outras pessoas. Tire a sua paz, a sua felicidade da mão do outro. Assuma o controle dela. Entenda o que você ainda não entendeu, o que você precisa fazer. Quais conhecimentos que você ainda não adquiriu, que você precisa adquirir para vencer esse medo que está te paralisando. Salmos 42, 5 e 6. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Aqui Davi está conversando com ele mesmo. Ele está conversando com a alma dele, com a mente dele, com os pensamentos dele. Ei, alma, fica quieta. Cala-te. Para de ficar me perturbando. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Aqui Davi está conversando com ele mesmo. Ele está falando para os pensamentos dele. Cala-te. Para de ficar ansiosos, para de duvidar, confia em Deus, porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Muitas vezes você vai precisar falar para a tua alma, fica quieta, cala a boca, voz fica quieta. Ei, Deus já não falou o que vai fazer? Deus não falou que daria ordem aos anjos? Deus não disse que no mundo teríamos aflições, mas era para a gente ter bom ânimo, que Ele venceu o mundo e nós também venceríamos. Ele já não disse que nós íamos passar pelas águas e nós não íamos submergir? Ele não disse que nós passaríamos pelo fogo e a chama não arderia em nós? Então, alma, por que você está preocupada? Descansa no Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ei, tem coisa que não é no espiritual, é no físico, é no teu corpo, é na tua mente, é nos teus sentimentos. Você precisa aprender a dominar os teus sentimentos, a tua mente, os teus pensamentos. Deus não vai fazer isso por você. Você precisa fazer isso. Salmos 86, do 1 ao 4. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Ele clama ao Senhor e diz: eu estou aflito, desesperado. Guarda a minha alma, pois sou santo, ó Deus meu. Salva o teu servo que em ti confia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Salmo 131, 2. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Aqui de novo o salmista dizendo: eu fiz a minha alma se calar, porque a minha alma estava querendo me paralisar. O meu medo estava querendo me paralisar. A minha ansiedade estava querendo me paralisar. A minha dúvida estava querendo me paralisar. E não foi Deus que fez isso. Foi o próprio Davi que fez isso. Então a tua alma, os teus pensamentos, a tua dúvida, o teu medo, quem tem que fazer calar, cessar é você. Então nessa noite eu declaro em nome de Jesus, o Senhor te fortalecendo, o Senhor aumentando a sua fé, o Senhor te dando estratégias, ferramentas necessárias para que você faça a tua alma se calar. Beijo no coração, Deus te abençoe.
Não aceite viver uma vida mediana. Não aceite viver uma vida medíocre, uma vida na média. Deus te fez para viver uma vida de paz, de abundância e de prosperidade. Você é um projeto de Deus que nasceu para dar certo. Então, se posicione. Qual área da sua vida você não está contente? Qual área da sua vida você está desgostoso? Dê um basta nisso. Só existe velório enquanto o defunto está deitado. E talvez você tenha sido esse defunto. Você está sobrevivendo. Ei, dê o grito de liberdade, o grito de independência e comece a viver de verdade uma vida de paz, de abundância, de prosperidade. Porque é exatamente isso que Deus tem preparado para a sua vida. Deus te abençoe, que a tua fé seja elevadíssima e que você possa romper a barreira do medo e que você possa viver uma vida de paz, de abundância e de prosperidade.